Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é André Tarifa. Eu tenho um canal no YouTube, onde o projeto do livro Calma é uma das playlists que tem lá. Nós temos uma playlist para o livro Calma, uma playlist chamada Espiritismo com Cristo, que é o nome de um grupo no Facebook que eu administro. Temos uma playlist de poesias que embelezam a vida, tá bom? Hoje, este vídeo em especial é aqui para o livro Calma, como eu já disse, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, um livro pequenininho, olha como ele é fininho, ele é pequeno, cabe aqui na minha mão, mas é riquíssimo em ensinamentos, ele é maravilhoso. Para mim, em épocas, eu comecei esse projeto agora bem no auge da pandemia, no auge do isolamento social, e conflitos familiares foi uma coisa que apareceu muito, né? Você que está assistindo esse vídeo, se não aconteceu com você, com certeza aconteceu com alguém que você conhece. Uma informaçãozinha só de curiosidade. Na China, na cidade de Wuhan, o primeiro lugar que teve um grande isolamento social, um lockdown decretado pelo governo, foi onde surgiu a pandemia, lá no ano 2019, quando o isolamento social acabou, disparou o número de pedido de divórcios. O número de pedido de divórcios naquela localidade. As pessoas não se suportaram no convívio diário, constante, dentro de casa, por algumas semanas. Olha que maluco. E aqui não foi diferente. Não sei se vamos ter números de divórcios, se teremos esse tipo de consequência, mas os conflitos familiares com certeza apareceram. Infelizmente, um dado já saiu, que é o aumento do número de violência contra a mulher. O marido ficou mais tempo dentro de casa, a esposa ficou mais tempo dentro de casa. Infelizmente, aumentou o consumo de bebida alcoólica e, como consequência, uma das graves consequências disso foi o aumento da violência contra a mulher. Olha que coisa triste e deprimente. Esse livro apareceu nessa hora para mim. Então eu falei, poxa, esse livro é lindo, é sensacional, está cheio de lições para que nós repensemos hábitos das nossas vidas. E chegamos agora no capítulo 10, chamado Pessoas Queridas. A nossa relação com os nossos familiares, o nosso núcleo bem próximo. Vamos começar? Já falei de muito, sem citar Emmanuel. Parágrafo 1º do capítulo 10. Claro, vou ler 2 parágrafos direto. Claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidades e provas de que se faça portadora e respeitemo-la na problemática que é presente. Pausa em Emmanuel. Livro dos Espíritos, pergunta e resposta, a pergunta 204, Allan Kardec faz, e vamos ver o que os Espíritos respondem sobre o núcleo familiar. Pergunta é: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Pergunta de Allan Kardec, resposta dos Espíritos: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Muito legal aqui, porque ele vai até um pouquinho além da família. Bom, nós nos reencontramos sucessivamente em núcleos familiares. Ajustes, reajustes, perdões, né, que precisam ser restabelecidos. A ordem, o amor precisa ser restabelecido porque nos machucamos às vezes nas relações familiares. Fracassamos às vezes entre irmãos, relações entre pais e filhos, entre marido e mulher. Tem muito disso. Tem desde sempre, continua tendo hoje. Cada um, ele começa falando, cada um é um mundo à parte. Óbvio, nós somos espíritos milenares com uma sucessão incontável de reencarnações
e somos diferentes. Estamos na mesma família, talvez, às vezes, até em diferentes graus de evolução. Tem algumas pessoas mais espiritualizadas, outras menos espiritualizadas, mais apegadas às questões materiais, é natural. Temos pessoas que se odiaram ou se ofenderam, às vezes gravemente em outras encarnações, cometeram atitudes extremas, assassinatos, traições, roubos, coisas de toda sorte, que se você leu um romance espírita ao longo da vida, você já viu esse tipo de coisa, não é novidade para ninguém. O romance espírita pode até ser uma ficção, mas ele é muito baseado nos acontecimentos rotineiros da vida de cada espírito eterno. Nós vemos essas coisas acontecerem ainda hoje, é só ligar o noticiário. E nos nossos núcleos, nas nossas famílias também. Cada pessoa é uma pessoa e eu tenho que respeitar isso. Ela é diferente de mim, ela já é diferente de mim nessa encarnação. Ela vem de uma criação de família diferente da minha, com valores diferentes do meu. Vamos falando da relação de marido e esposa, por exemplo. O casal foi lá, se apaixonou, namorou e na hora de fazerem coisas em comum já tem choque, porque a educação dele foi de um jeito, a educação dela foi de outro jeito, cada um pensa a vida de um jeito diferente, eles precisam achar um equilíbrio para conseguirem achar a harmonia necessária para seguir a vida de casal. Depois vem os filhos, em geral, né? Tem casal que não tem filhos, mas depois ainda tem os filhos. A mesma coisa, a mãe foi criada de um jeito, o pai foi criado de um jeito, aí cada um vai querer educar o filho de um jeito diferente. Não dá certo, dá confusão, dá problema. Normalmente a criança padece de problemas muito sérios por conta desses conflitos entre os pais, né? na formação, na educação deles. Os psicólogos falam muito disso, eles sabem bem mais do que eu. Temos que respeitar a individualidade de cada um, temos que respeitar as provas de cada um, né? A personalidade de cada um. Eles tomarão decisões diferentes daquelas que a gente imaginou. Mas vamos seguir. Parágrafo 3º de Emmanuel. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Essa é uma outra coisa que aparece muito, principalmente entre pais e filhos, né? Nós queremos o melhor para eles, é o que nós dizemos, Eu quero que você tenha uma carreira tal, eu quero que você estude não sei o que ganhe não sei o que lá, e etc, etc, etc. E aquele espírito jovem que está ali, nessa encarnação, sob a sua responsabilidade, tem outros planos, tem outros talentos diferentes dos teus. E Jesus já teve uma parábola um tempo atrás que falou o uso que cada um dá ao seu talento, né? São pessoas diferentes, com propósitos diferentes, e nós temos que respeitar as escolhas deles. E se eles escolherem tarefas muito simples, que sejam felizes no que escolherem, que amem aquilo que façam. Confúcio tem uma frase que diz assim, cadê a frase de Confúcio? Escolha um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um único dia em sua vida. Nós, pai, eu estou falando como pai agora, nós pais, às vezes já estamos trabalhando em algo que nós não amamos. E queremos que o nosso filho siga aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu tenho um grande comércio, construí um império, tenho lojas, filiais, escritórios, etc. e tal. E o meu filho quer estudar enfermagem, fisioterapia, tem um talento maravilhoso ao lidar com essas coisas. E eu estou aqui querendo que ele herde o meu império, que ele siga com tudo aquilo que eu construí ao longo da vida. É justo? Eu te pergunto. Não é. Isso acontece muito, acontece ainda hoje, aconteceu durante décadas, séculos e etc. e tal. A gente vê, inclusive na minha área de trabalho, eu vejo muita gente, às vezes, simplesmente depois que o pai e a mãe falecem, se desfazer de todo o patrimônio que o pai e a mãe construiu ao longo da vida, porque eles não querem seguir com aquilo, eles têm outros planos, eles têm outra vida que não tem nada a ver com aquilo que o pai e a mãe viveu. Inteligente esse Emmanuel, né?
Voltando nele, atendamos ao imperativo do diálogo construtivo em que nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Diálogo construtivo para que as nossas sugestões de melhoria sejam plenamente enunciadas. Pedro, embainha a tua espada, disse Jesus Cristo. Pedro tinha vivido com Jesus Cristo 3 anos, convivido com ele diariamente. E ali no momento da prisão de Jesus, ele puxa de um facão, de uma espada, vai lá e pumba, corta a orelha do soldado romano. E Jesus fala para ele, embainha a tua espada. Por um acaso, conflito algum ao longo da vida resolveu alguma coisa? Entre países, entre grupos sociais, guerras civis, ou entre discussões acaloradas dentro da família, imposições? Você já viu alguma solução vir de uma discussão dessa? Não, não vem. Diálogo constrói, conflito destrói. Então, um diálogo bem feito, bem construído, realmente querendo o bem da pessoa, apresentando argumentos, sem ofensa, sem choque, sem é assim porque é assim, pronto e acabou. É assim porque eu sou seu pai, você é meu filho, você me respeita. É assim porque eu sou seu marido, eu pago as contas e pronto, acabou. Você já viu alguma coisa positiva sair de um diálogo desse? Não. É o que Emmanuel nos chama a atenção aqui. Diálogo construtivo. Agora ele vai dizer uma coisa muito importante, coisas da nossa sociedade bem atual. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência da nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Basicamente, ele está falando o seguinte, se você está lidando com um filho, com uma filha, maior de idade ou já atingiu a maioridade civil pelas leis, é falta de caridade, para falar o mínimo, encarcerar essas pessoas nos nossos projetos, nas nossas ideias. É uma violência, ele fala, é violência da nossa parte tentar impor o nosso ponto de vista. Tudo que você já tinha para passar para essa pessoa em 18 anos de vida, você já passou. Todos os valores, todos os ideais, tudo aquilo que você construiu já está ali. Se a partir dessa idade, que ela tem, pela lei, direito de autonomia, de fazer atos civis, sociais, etc., ela não... A gente não pode obrigar, não tem mais como nem pela lei, e seria um pecado, seria uma violência tentar impor alguma coisa a essas pessoas. É muito comum ainda hoje, é muito comum. Pessoas, jovens que entram na faculdade com 18, com 19 anos, com 17, para seguir a carreira, aquele curso que o pai escolheu, para seguir a carreira que a mãe tem. E depois ele chega lá, ele senta no banco da faculdade, olha tudo aquilo e fala assim, isso aqui não é para mim. Não é para mim. E aí ele tem que chegar no pai e na mãe e falar assim, olha, aquilo não é para mim. E às vezes causa conflitos sociais, familiares terríveis. Ele é um ser humano. Já vem na construção dos parágrafos que ele vem falando, ele é um ser humano diferente de você, tem particularidades, tem individualidades, tem talentos diferentes, tem projeto reencarnatório diferente do teu. Não seja violento com ele tentando impor a tua ideia. Vamos seguir com Emmanuel. Planejamos a aventura conjugal para os nossos filhos enquanto na terra. Entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Eu achei esse parágrafo muito delicado, e eu fui dar uma olhada, pesquisar um pouco mais, porque ele fala o seguinte, se você planejou um casamento, quer dizer, os seus filhos têm uma aventura conjugal,
E eles encontram dificuldades no relacionamento deles, como você encontrou na sua, provavelmente. Não cabe a gente falar assim, sai daí. Marido, tu arruma outro na próxima esquina. Mulher, tu arruma outra na próxima esquina. Não é assim. Não é diante da primeira dificuldade que meu filho tem no relacionamento, a minha filha tem no relacionamento, que eu a estimulo a desistir de tudo. Às vezes a coisa é grande, é complexa, já tem filhos envolvidos, por exemplo. Né? Tem questões de várias ordens. Mas aí você me perguntaria, até com base num comentário que eu fiz no começo do vídeo. E aí é que eu fui pesquisar. André, e se tiver violência? E se tiver violência? E se a coisa pegar? Se tiver coisas que machucam, perigosas, que podem ferir filhos, ferir marido, ferir esposa, a coisa fique insuportável. Eu tenho que insistir para que ele cumpra com o dever dele, do plano que ele teve com aquele outro núcleo familiar? Não. Vou me recorrer do mesmo autor, Emmanuel, num texto chamado Divórcio, fala muito bem sobre isso. Eu vou pegar um parágrafozinho lá do texto Divórcio, não é aqui do livro Calma. A sabedoria divina jamais institui princípios de violência, e o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Olha que legal. Ele tem um compromisso já pré-encarnação com aquele novo núcleo familiar, com aquele marido, com aquela esposa, com os filhos que advêm daquele relacionamento. Mas a coisa complicou, a coisa ficou feia. Vamos supor que todos tenham entrado num processo obsessivo coletivo ali muito grave. Então vem as ofensas morais, as ofensas físicas, os abusos de toda ordem contra a esposa, contra o marido, contra filhos, tudo. Para que não se criem novos e maiores débitos. Por que não interromper isso? Interrompamos antes que a coisa fique grave e esse casal que veio com um plano de ajuste para essa encarnação, saia dessa encarnação daqui pior do que chegou nesse relacionamento. Não em caso de evolução, mas nesse relacionamento eles saiam ainda mais comprometidos do que chegaram. Interrompe, divorcia temporariamente, transitoriamente, para que no futuro, em melhores condições, os ajustes sejam feitos. Riquíssimo, né? Eu achei sensacional. Caminhando para o final do capítulo, estimaríamos honorificar descendentes amados, os nossos filhos, com os títulos acadêmicos do mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. E aí, se teu filho não quer ser médico, não quer ser médica, não quer ser... E ele é um excelente trabalhador de artesanato. E ama aquilo, faz aquilo com paixão. Pega pesado ali na ferramenta e esculpe uma peça linda, ou constrói peças lindas com coisas menores. E aí? Você queria que ele fosse doutor, mestre, pós-graduado e todos esses títulos que existem. Você tem até condição, de repente, de proporcionar isso para ele ou para ela, mas ele quer ser um artesão. Que lindo, que seja um artesão muito feliz e que viva bem e que use aquele talento para aquilo que ele pode contribuir para o planeta, para a sociedade, para o entorno dele. Ele pode ter talentos diferentes, mais simples, do ponto de vista material, porque um artesão é um artista, por exemplo, como um bom pedreiro é um excelente artista. Um cara que aceita um piso bonitinho, direitinho, que você olha e está perfeito, alinhadinho, não é um artista. Que faz uma pintura maravilhosa, que a parede fica lisinha, o eletricista que faz uma iluminação perfeita, do jeito que você quer. Aliás, uma mão de obra que tem que ser, todas elas, muito bem valorizadas quando você encontra uma pessoa de talento, que faz aquilo com amor. Não importa.
Outro dia entrei numa conversa off aqui uma questão familiar minha. Eu tenho uma filha de 7 anos. E outro dia ela nem é muito de comer em fast food, não. Ela gosta mesmo de arroz e feijão. Mas ela ouviu falar, e ela tinha ido no shopping center, que os atendentes daquela loja de fast food, no final do dia, podiam comer de graça os lanches que sobravam. Na mesma semana, cai a pergunta no livro da escola: o que você quer ser quando crescer? Adivinha o que a criatura colocou? Atendente da loja tal. Ai, a minha filha queria ser atendente de fast food, porque na cabeça de uma criança de 7 anos, ficar com todos aqueles lanches de graça parecia um paraíso. É óbvio que é uma coisa assim meio lúdica, mas, e se quando chegar com 13, 14, 15, ela começar a revelar talentos que discorrem do que o meio social acha importante? Esses títulos honoríficos que nós queríamos que ela tivesse. Para pensar, né? Vamos lá, vamos para o fim do capítulo. O vídeo está enorme dessa vez. Acho que é o maior que eu fiz até hoje, porque é muito rico, pessoal. Vocês me desculpem, mas é muito rico. E vou te falar uma coisa, vou abrir para mais uma confissão. Às vezes eu termino um vídeo, eu lanço o vídeo, coloco no ar e depois falo assim: meu Deus, tinha tanto mais coisa para falar, e tinha mesmo. Às vezes eu me preocupo em não colocar muito conteúdo para o vídeo não ficar muito longo, porque eu sei até quantos minutos as pessoas assistem em média. O YouTube dá, por exemplo, essa noção pra gente lá, tem uma estatística lá que cuida dessas coisas. E eu falo, poxa, deixa eu tentar fazer vídeos mais curtos para que as pessoas consigam ter um apanhado melhor, né? E mais, tem capítulo aqui que daria 2 horas de palestra, mas é fácil. Eu tenho amigos meus que fazem lives maravilhosas, um em especial que eu tenho acompanhado muito, virei amigo. E ele é capaz de pegar 2, 3 frases dessa aqui e falar 2 horas sobre o assunto. Traz literatura complementar, traz estudo, etc e tal, porque é muito rico, tá bom? É uma meia-culpa que eu faço com vocês agora. Parágrafo seguinte, 1, 2, 3, vou ler os 3 diretos. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes é própria o melhor que lhes pareça. Não obrigues ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez que não suportarias imposições alheias em teu modo de ser. Se você não... Como que você quer impor para outro o teu modo de comportamento se você não quer que fizessem isso com você? Você não queria que outra pessoa te falasse, não, tudo que você está fazendo é errado, a partir de agora você vai fazer assim. Não, você não gostaria que fizesse com você. Então por que você vai fazer com outro? Parágrafo anterior, rapidinho, ele fala, se aquele teu querido caiu de novo em erro, e a missão dele nessa vida era justamente evitar cair nos mesmos erros. Vamos supor uma pessoa que, encarnação após encarnação, tem uma queda uma propensão a vícios, né? Alcoolismo, por exemplo. É difícil sair. Não conseguiu na outra, volta nessa. Não cabe a gente reprovar. Não cabe a gente reprovar. Cabe a gente entender e, tanto quanto possível, deixar o caminho livre para que eles façam da vida deles o que melhor parece para eles. Não tem jeito. É o mesmo respeito à individualidade que nós estamos falando desde o início do capítulo. E isso dói. Como dói? Quem aqui não conhece um pai ou uma mãe que tem um filho adicto, viciado? Hoje está tão comum, né? Um usuário de droga, no cigarro, na bebida. Está muito, infelizmente, entre a nossa juventude, isso está muito explícito, né? Eu tenho 48 anos de idade. Nossa, falei até minha idade hoje. 48 anos de idade. Eu, durante a minha juventude, uma vez tive contato com cigarro de maconha. Uma vez. Hoje, esses jovens são expostos a isso o tempo todo. Eu, coroão aqui, fico vendo.
na rua, nas faculdades, na escola, nos bailinhos que eles fazem no meio da rua, num pequeno aglomerado de pessoas, já tem alguém usando. Está muito explícito, muito... Então, para esses que têm a grande missão de resistir a esses vícios, talvez eles não consigam. Vamos fazer a nossa contribuição para que eles passem por essa melhor. Mas se caírem no erro de novo, não cabe a mim ficar lá gritando, julgando e condenando. Uma hora vai mudar, a evolução é inevitável para todos nós, para eles também. E outra, não é porque eu não uso que eu sou melhor que ele. Eu tenho outros vícios, outros defeitos, outros problemas e talvez em outras encarnações tenha passado pelas mesmas dificuldades. E uma hora alguém me ajudou e eu saí dessa. Então, que seja assim agora de novo, né? Último capítulo, em suma. Então agora ele vai reduzir tudo. Conserva serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhe concedeu. Ele resumiu muito bem. Vive a tua vida. O teu ente querido você ama, você adora, teu coração aperta se você vê ele sofrendo, teu coração dilacera se você vê ele cair em erro ou em vício. Mas a vida é dele. Faça o que você puder, até onde você puder, ore, ajude, faça tudo da maneira positiva e construtiva, como foi proposto no capítulo, mas respeite a vida dele. Vai chegar uma hora que você tem que falar assim, eu não tenho mais nada o que fazer. E vai continuar orando, e vai continuar vibrando e torcer para o despertar dessa pessoa. Emmanuel, livro Calma, capítulo 10. É o vídeo mais longo que eu fiz. Me desculpam com quem não tem paciência para assistir tanto tempo. Assiste um pedaço, sei lá, eu estou falando isso no final. Mas eu gostei muito de fazer. Olha, gente, tem sido muito rico para mim esse livro. Para o momento que eu estou vivendo, para as questões que eu estou vivendo e que estou vendo outras pessoas próximas, queridas, viverem. Então eu estou aprendendo muito, 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 muito. Eu espero que vocês aprendam junto comigo, tá bom? Se gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreve no canal, faz essas coisinhas todas que falam por aí. Eu não sou youtuber, eu não entendo, mesmo porque a estrela não sou eu. A estrela são os ensinamentos da nossa doutrina, os ensinamentos de Jesus Cristo. E no caso das poesias que eu amo tanto declamar, as estrelas são os autores. Essas pessoas inspiradíssimas que têm esse dom lindo, maravilhoso de enxergar o belo onde o ser humano convencional não enxerga e traduz isso em palavras. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.